Okay, we'll begin in Philippians chapter 1, verse 27. Vamos iniciar em Filipenses capítulo 1, versículo 27. And we'll read through chapter 2. Depois vamos ler o capítulo inteiro do capítulo 2. Então, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 27 até o fim do capítulo 2. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo, e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviar-vos-lo logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós, todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de facto esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiadou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza.
Por isso vos enviei mais depressa para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor com todo o gozo e tende-o em honra. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. So in chapter 1, Paul talked about the preaching of Christ. Portanto, no capítulo 1, Paulo fala sobre o pregar de Cristo. That's why we should live, to preach, proclaim Christ. É por isso que devemos viver, para proclamar e pregar Cristo. In chapter 2, Paul talks about the humility of Christ. No capítulo 2, ele fala sobre a humildade de Cristo. That's our great example. E ele é o nosso grande exemplo. We are to be like Christ. Nós devemos ser semelhantes a Cristo. Christ was humble. Cristo era humilde. We are to be humble. Nós também devemos ser So humildes. verse 5 tells us, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. No versículo 5 diz que haja em vós o mesmo sentimento ou mentalidade que houve também em Cristo Jesus. Verse 7, he made himself of no reputation. E em versículo 7 diz que ele aniquilou-se a si mesmo. Why is it that we worry so much about our reputation? Por que é que nós nos preocupamos tanto pela nossa reputação? We worry about it as if our standing before men was so important. Nós nos preocupamos sobre isso como se a nossa posição perante outros homens fosse importante. We keep thinking about what men think of us. Nós continuadamente pensamos sobre o que é que os outros pensam de nós. Why is that so important? Por que é que isso é tão importante? Paul says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. O apóstolo Paulo diz que haja em vós a mesma mentalidade que havia He em didn't Cristo. worry about his reputation. Ele não se preocupou sobre a sua própria reputação. And so the example of Christ is brought to us to help us be humble. Então nós vemos aqui o exemplo de Cristo é nos trazido à frente para nós sermos humildes. Before men thought of him as a worm and not a man. Perante os homens, eles o viam como se ele fosse um verme e nem sequer um He homem. was called a heretic. Ele era chamado um herege. The mob mocked him. O motim escarnecia dele. He was rejected by religious leaders. Ele foi rejeitado pelos líderes He was religiosos. treated as a criminal. Ele foi tratado como He was criminoso. crucified on a cross. Ele foi crucificado numa cruz. Yet God highly exalted him. Mesmo assim, Deus o exaltou altamente. He didn't have a reputation on earth. Ele não teve reputação na terra. But in heaven, he did have a reputation Mas no céu ele tinha sim uma as reputação. the greatest man, Como o homem maior. as the Savior of the world. Como Salvador do mundo. And one day we also will stand individually as men before God. E um dia nós vamos estar perante Deus individualmente. We will stand before the man whom God highly exalted. E vamos estar perante esse homem que Deus exaltou. What is he going to say to O us? que é que ele vai dizer a nós? If we're going to have an attitude, a life which reflects Christ in the gospel, Se vamos ter uma atitude de uma vida que reflete o Evangelho, then we need to first be humble like Christ. então primeiramente temos que ser humildes com Cristo. And we need to show what God is really like. E temos que mostrar como Deus verdadeiramente é. We need to show the world what God is really like. Temos que mostrar ao mundo como Deus é. We need to show the world what we think of Him. Nós temos que mostrar ao mundo o que nós pensamos We sobre need Ele. to obey God and serve Him sacrificially. Temos que obedecer a Deus e o servir com sacrifício. We are to cooperate with God Temos que colaborar com Deus so that people would come to know Him. para que pessoas possam vir a conhecê-lo. And so I want to think now of the theme of this chapter, the humility of Christ. Então quero que nós pensamos agora no tema deste capítulo, que é a humildade. And before we do, there are 4 words for us to consider. E antes disso nós temos que considerar 4 palavras. The first is pride. A primeira é orgulho. And in Proverbs chapter 16 and verse 5, Em Provérbios capítulo 16, 16 verse 5, just give me a second to get this set up here.
Provérbios 16, versículo 5. It says, "Every proud in heart is an abomination to the Lord." Diz assim, abominação é para o Senhor todo altivo de coração. And the Bible talks a lot about pride. A Bíblia fala muito sobre orgulho. It is the character of men. É o caráter do homem. And God hates this character. E Deus odeia este caráter. And then there's a second word. Depois há uma segunda It's palavra. found in Romans chapter 2 and verse 4. Nós encontramos isso em Romanos capítulo 2, versículo 4. And the word is repentance. E essa palavra é arrependimento. And Paul says, you can read the verse. 2 verse? Verse 4. Chapter 2, 4. Romanos 2, 4. E diz assim, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência de longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? So the second word is repentance. Então a segunda palavra é And this is arrependimento. the ongoing need of men. E isto é uma necessidade constante do homem. Men are filled with pride. O homem está cheio de orgulho. And the ongoing need of man is to repent of that pride. E a necessidade contínua do homem, ele carece de arrependimento. Then the third word is in Philippians chapter 2, verse 8. Depois, a terceira palavra é em Filipenses capítulo 2, versículo 8. And the word is humility. E essa palavra é humildade. And here we read about Christ, he humbled himself. E nós lemos aqui que Cristo humilhou-se a si mesmo. This is not the character of men. Isto agora não é o caráter do This homem. is the character of Christ. Isto é o caráter de Cristo. Paul says, let this mind be in you. O apóstolo Paulo diz que haja em vós a mesma mentalidade. The last word is in 2 Corinthians chapter 5. E a última palavra encontra-se em 2 Coríntios capítulo 5 and verse 19. e versículo 19. And the word is reconciliation. E essa palavra é reconciliação. You can read it. Diz assim, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. So, reconciliation is the ongoing business of God. Reconciliação é um negócio constante de Deus. Man is filled with pride. O homem está cheio de orgulho. That's the character of all of us. Isso é o caráter que nós todos temos. Repentance is what we need. Arrependimento é o que nós precisamos. The character of Christ is humility. E o caráter de Cristo é a humildade. And what God is doing is reconciling men back to God. E o que Deus está a fazer é reconciliar o homem de volta para Deus. How does He do this? Como é que ele faz isto? Well, when Jesus came into the world and was born as a baby, Quando Jesus entrou neste mundo e nasceu como um bebê, the angel announced in Luke chapter 1 that he would be great. o anjo em Lucas capítulo 1 anunciou que ele seria grande. He would be called the Son of the Highest. Ele seria chamado o Filho do The Altíssimo. Lord God will give him the throne of his father David. Que o Senhor Deus iria de lhe dar o trono do seu pai He Davi. will reign over the house of Jacob. Ele irá reinar sobre a casa de Jacó. And of his kingdom there will be no end. E que o seu reino não terá fim. Isaiah foretold of the coming of a great light. Isaías também falou de uma grande luz que iria de vir. And when the Lord Jesus came, E quando o Senhor Jesus veio, John the Baptist pointed to him and said, "There's the man." João Batista olhou para ele e apontou e disse, eis o homem. The gospel writer in John chapter 1 O escritor do Evangelho de São João, capítulo 1, said that is the true light that comes disse, into the world. ele é a verdadeira luz que veio para o mundo. Paul writes in 2 Corinthians chapter 4 Em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo escreve that the light of the glory of God is seen in the face of Jesus Christ. que a luz e a glória de Deus se vê na face do Senhor Jesus Cristo. We could go on to talk about how great this man is. Nós podemos continuar sem termino sobre o quão grande este homem é. He is to be the theme of our life.
Ele devia de ser o tema da nossa vida. To know Christ Para conhecermos Cristo and to make Him known. e fazê-lo conhecido. To talk about how wonderful He is. Falar sobre o quanto maravilhoso Ele é. He is truly greater than the greatest men. Ele é de facto maior do que o homem maior. He sits on the highest throne of the universe. Ele assenta-se no trono mais elevado do universo. But it's stunning to read in chapter 2, verse 8, Mas é espantoso ver em capítulo 2, versículo 8, that He humbled Himself. que Ele se humilhou. He had a self-sacrificial attitude. Ele tinha uma atitude autossacrificial. He put others first. Ele pôs outros antes He dele was mesmo. looking for the best in men, in people. Ele estava a olhar pelo melhor que havia no homem. He emptied Himself. Ele se esvaziou. He became a servant. Ele se tornou em servo. He became obedient. Ele se tornou obediente. What does that look like? Como é que isso parece? What does empty look like? O que é vazio? Como é What que isso does parece? humility look like? Como é que é humildade? Well, the Lord Jesus left His lofty high position in the universe. Bem, o Senhor Jesus abandonou a sua posição elevada no universo. He has a holy name. Ele tem um nome santo. The demons tremble at His holy name. Os demónios estremecem ao ouvir o seu nome. He santo. has a position. Ele tem uma posição. He is equal with the Father. Ele é igual a Deus Pai. He is God. Ele é Deus. He is the image of the invisible God. Ele é a imagem do Deus invisível. He is eternal. Ele é eterno. All things were created by Him and for Him. Tudo que se criou foi criado por Ele e para Ele. He is the living Word. Ele é a palavra viva. He is the revealer of all. Ele é o revelador de tudo. He is the truth and the life. Ele é a verdade e a vida. He is the Son of Man. Ele é o Filho do Homem. That means He is the mediator between God and man. Isso significa que Ele é o mediador entre Deus He e o homem. represents man before God. Ele representa o homem perante Deus. He is the second Adam. Ele é o segundo Adão. He is the great high priest. Ele é o grande sumo sacerdote. He is, as Isaiah 9 says, the great king. Ele é, como diz em Isaías capítulo 9, o grande He rei. will sit on the throne of David. Ele irá assentar-se no trono de Davi. He is coming to judge all men. Ele vai vir e vai julgar todos os homens. He is the King of kings. Ele é o rei dos reis. He is the head and the heir of all things. Ele é o cabeça e o herdeiro de todas as coisas. He is the head of the church. Ele é o cabeça da igreja. He is the Savior. Ele é o Salvador. He came to save people, His people, from their sins. Ele veio para salvar o povo dos seus pecados. He came to be the Savior of all. Ele veio para ser o Salvador de todos. What does empty look like? O que é tão esvaziado? What is humility? O que é humildade? Think about His name, Pensam sobre o seu nome, His reputation. a sua reputação. What follows the reputation? O que é que segue a reputação? It's what Jesus did with all that power and all the authority that He had. Vejam o que ele fez com todo o poder e a autoridade que ele tinha. He didn't exploit His equality with God. Ele não explorou a sua igualdade com Deus. He didn't walk around and says, God is my father. God is my father, so you should listen to me. Ele não andava por aí dizendo, olha, Deus é meu pai, então vocês têm que ouvir-me. When the Lord became a man, Quando o Senhor se transformou em homem, He did not lose His deity. ele nunca perdeu a sua deidade. It wasn't compromised. Ele não comprometeu a sua divindade. He is man, but He is also God. Ele é homem, mas também é Deus. And yet in becoming a man, He took the characteristics of men. Mas quando ele se tornou em homem, ele tomou sobre si as características de um homem. He became like we are in every way except one. Ele se tornou como nós em todas as maneiras menos uma. He did not have the sin nature that we have. Ele não tinha a natureza de pecado que nós temos. He chose to humble Himself instead of using His power
to assert himself. Ele escolheu humilhar-se a si mesmo em vez de usar o seu poder para se estabelecer entre nós. He didn't think his reputation was so important. Ele não achava que a sua reputação era assim tão importante. Think of his position. Pensa na sua posição. He is sitting on the highest throne of the universe. Ele estava sentado no trono mais alto do universo. And yet he became a servant. Mas ele se transformou num servo. Think how humbling it was to take that position. Pensam o quanto humilhante foi para ele tomar essa To posição. be conceived in the womb. Para ser concebido dentro do ventre And to be born into this world. e ser nascido neste mundo. You would think that if the Son of God would be born into this world, that he would be born in a palace. Pensaríamos que se o Filho de Deus nascesse neste mundo, nasceria num palácio. There was the great Babylonian palace. Havia grande palácio na Babilônia. There was the great Persian palace. Havia palácio persa muito grande. There was the great palaces of Alexander the Great. Havia os grandes palácios do Alexandre Magno. There was the great palace in Rome. Havia grande palácio em Roma. But the Lord Jesus was born in a manger. Mas o Senhor Jesus nasceu numa manjedoura. He stooped so low to be born in a manger. Ele se rebaixou tanto baixo para nascer numa He is manjedoura. the King of Jerusalem. Ele é o rei de Jerusalém. But he was not born in the royal city. Mas ele não nasceu na cidade He real. was born in a small place of Bethlehem. Ele nasceu num lugar pequenito de Belém. Just a small place. Só lugarzinho. And yet that small place of Bethlehem has been magnified in our generation. Mas por causa disso, esse lugarzinho de Belém tem sido exaltado em nossa geração. Because the Son of God was born there. Porque o Filho de Deus nasceu lá. Think about his circumcision. Pensam na sua The circuncisão. Son of God endured the pain of O circumcision. Filho de Deus tolerou a dor da circuncisão. He was exiled into Egypt. Ele foi exilado para o Egito. He grew up as a child. Ele cresceu como uma criança. He fasted and was tempted in the wilderness. Ele fez jejum e foi tentado no deserto. His ministry was a ministry of serving men. O seu ministério era de servir os homens. And so many did not appreciate his ministry. E muitos não apreciaram o seu ministério. He suffered in so many ways. Ele sofreu em tantas maneiras. And finally, he was crucified. E finalmente foi crucificado. And he was buried E foi enterrado. like any other dead body. Como qualquer outro corpo morto. But think of his position. Mas pensa na sua posição. And yet he humbled himself that much Mas mesmo assim ele se humilhou assim tanto to become a servant. para ser servo. Think of his social status. Pensa no seu estatuto social. There is no one wealthier than the Lord Jesus. Não há ninguém mais rico do que o Senhor Jesus. And yet Paul tells us in Corinthians, though he was rich, yet he became poor. Mas Paulo diz em Filipenses que apesar de ser tão rico, ele se tornou pobre. So that we through his poverty might be rich. Para que nós, através da sua pobreza, possamos enriquecer. And I'm so glad that he became so poor. E eu estou feliz porque ele se tornou assim tão pobre. The poverty of Christ is greater riches than all the world's wealth. A pobreza de Cristo é as maiores riquezas do que toda a riqueza do mundo. What is more precious than the humility of Christ? O que é mais precioso do que a humildade do Senhor Jesus? Is there anything that is more precious? Haverá alguma coisa mais preciosa? When I think, Charles Spurgeon said, when I think of the Prince of Glory, Charles Spurgeon diz, quando eu penso no Príncipe da Glória, and the Lord and the angels stooping so low as him, e os anjos dobrando-se para olhar para ele tão baixo, the angels would see how low he came, os anjos viram o quão baixo ele se transformou, and would see a poor woman bearing him in
in her arms, e a ver uma mulher pobre a segurá-lo nos seus braços, surely this must mean that salvation is for the lowest, certamente isto significa que a salvação é And para a the pessoa mais poorest. baixa and the poorest, e os mais pobres and the most sunken of men. e os mais mergulhados de todos os homens. Think of the attitude of our Lord. Pensam na atitude do nosso Senhor. He became obedient. Ele se transformou em obediente. What did he have to be obedient to? Ao que é que ele teria que ser obediente? We learn that in Hebrews, that he learned obedience by the things that he suffered. Nós lemos em Hebreus que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. What does that mean? O que é que isso significa? What did the Lord Jesus have to learn? O que é que o Senhor Jesus Cristo tinha que aprender? He knows all things. Ele sabe todas as He coisas. created all things. Ele criou tudo. What did he have to learn? O que é que ele podia ter aprendido? He had to learn what it feels like to honor God in a fallen world. Ele aprendeu o que é honrar a Deus no mundo caído. And he learned that while he lived on earth. Ele aprendeu isso enquanto viveu aqui na But Terra. it's not easy to live for Christ, live for God in a fallen world. Pois não é fácil viver para Deus no mundo caído. And so he's become our great high priest. E ele se transformou em nosso grande sumo He sacerdote. understands our weaknesses. Ele compreende as nossas Because fraquezas. he knows what it feels like to live in a world that rejects God. Porque ele sabe o que é viver num mundo que rejeita a Deus. And the Father sent the Son into the world O Pai enviou o Filho para o mundo to die on the cross. para morrer naquela cruz. And he obeyed. E ele obedeceu. He became a servant Ele se transformou em servo and submitted himself to the will of his Father. e submeteu-se à vontade do seu It Pai. is the Lord Jesus who prayed in the Garden of Gethsemane. Foi o Senhor Jesus que orou no jardim de Getsemane. If it's possible, take this cup away from me, Se for possível, tire este copo de mim, but not my will. mas não a minha vontade. Your will be done. Tua vontade seja feita. That's amazing. Isso é espantoso. The attitude of our Lord was, your will, Father, not mine, be done. A atitude do Senhor era a tua vontade e não a minha seja feita. And he died the most unthinkable kind of death. Ele morreu a morte mais impensável possível. He humbled himself. Ele humilhou-se a si He mesmo. would not let creation give him up its best. He would not let creation give him its best. Ele não permitiu que a criação desse a ele He o would melhor. not receive anything from this fallen world. Ele não recebeu nada deste mundo caído. He would not accept lodging Ele não aceitou or entertainment morada, nem entretenimento, or acknowledgement from the kingdoms of darkness. nem sequer reconhecimento dos reinos da escuridão. He would not be made king. Ele não aceitou ser He feito laid rei. down his life Ele deu a sua vida for us. por nós. What does empty look like? O que é esvaziar? He is the bread of life. Ele é o pão da vida. And yet, when he was here, he was hungry. Mas enquanto ele estava cá, ele tinha fome. He is the water of life. Ele é a água da vida. And yet, he was thirsty. Mas ele sentiu sede. He hungered as a man. Ele teve fome como homem. Yet, he fed the multitudes. Mas ele alimentou multidões. He was weary. Ele tinha cansaço. And yet, he is our rest. Mas ele é o nosso descanso. He prayed. Ele orava. And yet, he hears our prayers. Mas ele agora ouve as nossas orações. He was sold for 30 pieces of silver. Ele foi vendido por 30 peças de prata. Yet, he redeems sinners. Mas ele agora redime pecadores. He was a lamb led to the slaughter. Ele era um cordeiro levado ao matador. Yet, he is the good shepherd. Mas ele é o bom pastor. He died. Ele morreu. But by dying, he destroyed death. Mas ao morrer ele destruiu a morte. The cross shows us how far God would humble himself. A cruz nos mostra o quanto Deus estava disposto para se humilhar. Adam was proud. Adão tinha orgulho.
Satan was proud. Satanás era orgulhoso. Satan said, I will be like God. Satanás disse, eu vou ser como And he Deus. was cast out of heaven. Mas ele foi expulso do céu. Adam said, I will be like God. Adão disse, eu vou ser como Deus. Satan said, if you eat this fruit, you'll be like God. Satanás disse, se comeres deste fruto, vais ser como Deus. And we all, as men, grab this idea that we want to be like Him. E nós todos, como homens, temos esta ideia que nós podemos ser como Ele. We're filled with pride. Estamos cheios de orgulho. Jesus was humble. Jesus era humilde. He became a servant. Ele se tornou em servo. Our view of power and rights is warped by sinful human nature. A nossa perspectiva sobre poder e direitos está distorcido pela nossa natureza pecaminosa. People take advantage of us. As pessoas aproveitam-se de They nós. step over us. Eles pisam sobre nós. They ruin our hard-earned reputation. Eles arruinam as nossas reputações que nós trabalhamos para obter. And so we're reluctant to give up the power and the rights that we have. Então nós temos uma relutância de desistir dos nossos direitos que We're nós temos. afraid if we do not have power and rights, then other people will step all over us. Temos medo que se nós não assegurarmos bem o nosso poder e direitos, que outros vão se aproveitar de nós. Christ made himself of no reputation. Mas Cristo se fez de nenhuma reputação. And the results of that humiliation, E o resultado dessa the humilhação, results of him being emptied, o resultado dele ser esvazado, is Christ that God highly exalted him é que Deus o exaltou grandemente and gave him a name which is above every name. e lhe deu um nome que é acima de todo o nome. And at the name of Jesus, every knee will bow and every tongue confess that Ao he is nome Lord. de Jesus, todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Chapter 2, verse 5 says, "Let this mind be in you." Em capítulo 2, versículo 5, no original, diz que haja em vós a mesma The mentalidade. Lord Jesus is our example. O Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo. Let this mind be in you. Que haja em vós esta mentalidade. James chapter 4 and verse 10. Tiago 4, versículo 10, James says, "Humble yourselves in the sight of God, diz: humilham-se perante a vista de Deus, and He will lift you up." e Ele vos exaltará. 1 Peter 5:6. 1 Pedro 5, 6, Humble yourselves under the almighty hand of God. humilham-se debaixo da mão poderosa de He Deus. will exalt you in due time. Ele vai vos exaltar no tempo próprio. So often in us there is pride and a lack of love. Muitas vezes em nós há orgulho e falta de amor. It is not like Christ. Não é assim, Jesus Cristo. When we look at the grace of God, it should humble us. Quando nós olhamos para a graça de Deus, isso deve nos humilhar. Sin is not what should humble us. O pecado não é o que nos deve humilhar. Grace is what should humble us. É a graça de Deus que nos deve fazer humildes. And the closer we are to the Lord, E quanto mais próximos estamos de Deus, the more we realize how small we are. o mais nós percebemos o quanto pequeno nós somos. This is what helps us to think of others better than ourselves. É isto que nos ajuda a pensar dos outros mais do que nós mesmos. This is what helps us to serve others. É isto que nos ajuda a servir os outros. There were some very proud men in the Word of God. Existem uns homens muito orgulhosos na palavra de Deus. Uzziah was a very proud king. Uzias era rei muito orgulhoso. The pride was seen in Hezekiah. Vemos o orgulho em Ezequias. Belshazzar's pride was also seen. Também vê-se o orgulho de Belshazzar. Nebuchadnezzar was filled with pride. He had to be humbled by God. Nabucodonosor era tão orgulhoso que Deus o teve que humilhar. Herod was filled with pride. Herodes também estava cheio de orgulho. And all these names are examples of how pride comes before destruction. E todos estes nomes são exemplos de como o orgulho vem antes da destruição. We are to be humble. Nós devemos ser humildes. We are to have the mind of Christ. Temos que ter a mente que havia em Cristo.
Now, this is something that all of us continuously needs to learn. Isto é algo que nós todos precisamos de aprender. We are filled too much with pride. Nós estamos cheios demasiados com orgulho. And it destroys a lot of Christian work. E isto também destrói muito do trabalho cristão. The Bible says that the heart is deceitful, desperately wicked. A palavra de Deus diz que o coração é enganoso e muito mau. We don't understand our own hearts. Nós não percebemos os nossos próprios corações. But the Bible tells us that we are filled with pride. Mas a Bíblia nos diz que estamos cheios So de the orgulho. example of what we as Christians should be is humble. Então, o exemplo daquilo que devemos ser é humildes. If we're going to do anything for the Lord, we need to learn to be humble. Se vamos fazer qualquer coisa para o Senhor, temos que ser humildes. If we want others to see Christ, then we need to get out of the way. Se nós queremos que outros vejam Cristo, então nós temos que sair do caminho. Too often we want people to see us, Muitas vezes nós queremos é que as pessoas nos vejam a nós, but we need to get out of the way. mas nós temos que sair do caminho. Christ is to be the center. Cristo deve ser o centro. Christ is to be glorified. Ele é para ser glorificado. Even the Holy Spirit points us to Christ. Até o Espírito Santo sempre nos aponta para Cristo. It's almost as if he hides behind Christ. É quase como se ele esconde atrás de Cristo. Why should we not do the same? Por que é que nós não devemos fazer o mesmo? We need to push Christ forward. Temos que empurrar Cristo para a nossa frente. Now, in chapter 2, verse 12, Agora em Filipenses 2:12, Paul says, "Therefore, my beloved..." Go ahead, you can read the o verse. apóstolo Paulo diz então assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. What does it mean to work out your salvation? O que é que isto significa, operar a vossa salvação? Each individual has a responsibility to work out that salvation that God gave us by grace. Isto significa que cada indivíduo tem uma responsabilidade de operar essa salvação que Deus nos deu To pela graça. see the full realization of salvation in our lives. Para ver o cumprimento total da nossa salvação em To nossa make vida. spiritual progress. Ou seja, de fazer progresso To espiritual, crescer, To see the fruit of righteousness in our daily lives. ver o fruto da retidão em nossas vidas diárias. When we came to Christ, what did we cry? Quando nós chegámos a Cristo, qual foi a nossa exclamação? Save me from my sins. Salva-me dos meus pecados. And Christ forgave us, E Cristo nos perdoou, and justified us, e nos justificou, and redeemed us, e nos redimiu, and did so many things for us. e fez muitas coisas por nós. And we're grateful for that. E nós estamos gratos por isso. But there's more that needs to be done. Mas ainda há mais que é preciso fazer. Salvation is complete, A salvação é completa. and yet it's not complete. E mesmo assim também não é completa. We still struggle with sin. Ainda estamos a lutar com o pecado. We are not perfect. Ainda não somos perfeitos. One day we will be in heaven, Um dia iremos estar no céu and Christ will be the center of our thoughts e Cristo será o centro de todos os nossos pensamentos and heart. e do nosso coração. But so often, even as believers, He's not the center of our thoughts and our hearts. Mas frequentemente, mesmo como crentes, Cristo não é o centro dos nossos pensamentos e dos nossos corações. So often we're still living for selfish ambition. Frequentemente nós continuamos a viver por ambições egoístas. We're still running towards sin. Ainda corremos para o pecado. We're still enjoying the world. Ainda gostamos de usufruir do mundo. We have idols in our lives. Temos ídolos em nossas vidas. God began a work in us on the day He saved us. No dia que Deus nos salvou, Ele começou um trabalho. And He will finish that work E Ele vai completar esse in the trabalho day of Jesus Christ. no dia do Senhor Jesus Cristo. Salvation is complete.
A salvação é completa. and yet is not complete. E ainda assim ainda falta completar. There's nothing we can do to earn salvation or to keep it. Não há nada que nós podemos fazer para merecer a salvação ou para guardar a salvação. Christ is the keeper of our souls. Jesus Cristo é o guarda das nossas almas. We belong to Him. Nós pertencemos a Ele. We are slaves of His. Somos escravos dele. He keeps us. Ele nos guarda. It's not our responsibility to hold on to salvation. Não é a nossa responsabilidade segurar na salvação. It's God's responsibility to hold on to us. É a responsabilidade de Deus de nos segurar. Mas We are to cooperate with what the Spirit of God is doing in our lives, temos que cooperar com o que o Espírito Santo está a fazer em nós, changing us, transformando-nos, showing us more of Christ, mostrando-nos mais de Cristo, convicting us of sin, convencendo-nos do pecado, helping us to grow, ajudando-nos a crescer, helping us to see that the world's beauty is nothing compared to the beauty of Christ. Ele ajuda-nos a perceber que a beleza do mundo não tem nada a ver com a beleza de Cristo. Taking away, showing us sin in our lives and taking it out of our lives. Mostrando-nos o pecado das nossas vidas e retirando-a das nossas vidas. And one of those sins is pride. E destes pecados é o orgulho. And so we should not just think, well, I prayed a prayer to receive Christ. Não devemos pensar, bem, eu fiz uma oração e recebi a Cristo. And once saved, always saved. E uma vez salvo, sempre salvo. So now I'll just go live for myself. E agora posso então viver por mim mesmo. That's not what Christianity is all about. Não é isso que é o cristianismo. That's not what salvation is about. Não é isso que é a salvação. If we really understand the grace of God, Se realmente percebemos a graça de Deus and how much the Lord Jesus humbled himself to save you and I, e o quanto Cristo se humilhou para nos salvar, we will strive to be like Christ. nós vamos nos esforçar para sermos como Cristo. Isn't that why we came to him in the first place? Não foi para isso que nós chegamos a Ele. Save me from my sins. Salva-me dos meus Why go pecados. to Christ to be saved from your sins? Porquê é que temos que ir a Cristo para sermos salvos do pecado? Because he was sinless. Porque Ele não tinha pecado. And because he's the only one who can save me from my E sins. porque Ele é o único que me pode salvar dos meus pecados. Well, if you're saved from your sins, then what kind of life do you want to have? Então, se foste salvo dos pecados, que tipo de vida queres? Or a life without sin? Uma vida sem pecado. I only know of one person like that, Eu só conheço uma pessoa assim, Christ. Cristo. So I want to be like Christ. Então eu quero ser como Cristo. And I'm not like him right now. Mas eu não sou como Ele agora. I'm more like him today than I was 20 years ago. Eu sou mais como Ele é agora do que há 20 anos atrás. But I'm still far from being like this attitude we read about in chapter 2. Mas eu ainda estou longe de ser como esta atitude que eu leio em capítulo 2. So I have more to learn. Então eu tenho muito mais para aprender. And I want the Holy Spirit to be working in my life. E eu quero que o Espírito Santo trabalhe em minha vida. Because this is what I want. Porque é isto que eu quero. I want to show righteousness, Eu quero mostrar a retidão, not sinfulness. não pecado. I want people to see a life that is righteous. Eu quero que as pessoas vejam uma vida que tem retidão. So the attitude we are to have is an attitude of humility. Então a atitude que nós devemos de ter é uma de humildade. And the Lord Jesus is our example. E o Senhor Jesus é o nosso exemplo. Paul is also an example. O apóstolo Paulo também é um Because exemplo. Paul was suffering in prison. Porque o Paulo sofria na prisão. He was there in prison because he was preaching Christ. Ele estava na prisão porque ele pregou Cristo. And he knows that one day he's going to die. E Paulo sabe que dia ele vai morrer. He will die for his faith in Christ. Ele irá morrer por causa da sua fé em Cristo. And so we are to have that humility that Paul shows. Então nós também devemos ter essa humildade que Paulo nos mostra. In verse 19, Paul tells us of another example. No versículo 19 ele nos fala de outro exemplo. From verse 19 to 24, he talks about Timothy. Do versículo 19 até o 24 ele fala-nos de The Timóteo. example of humility is seen in Timothy's life.
Um exemplo de humildade vê-se na vida de Timóteo. Look what we read in verse 21. Vejam o que está no versículo 21. All seek their own, not the things that are of Christ Jesus. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. But Timothy is different. Mas Timóteo é diferente. His genuine, unselfish care for other people is seen in his life. Nós vemos os cuidados que Timóteo tinha, mesmo sacrificial, para com as outras pessoas. He was loyal in his service for the gospel. Ele era leal no seu serviço para o Evangelho. Paul considered him a son, Paulo o considerava como filho. and his son working alongside his spiritual father, Paul. Um filho a trabalhar com o seu pai espiritual, Paulo. Then this example is also seen in Epaphroditus. E também vemos este exemplo em Epafrodito. He also was humble. Ele também era humilde. So we read in verse 25 to the end of the chapter. Então nós lemos no versículo 25 até o fim do capítulo. Epaphroditus was willing to go so far as to risk his life for Christ. Nós vemos que Epafrodito estava pronto a até arriscar a sua vida pela causa de Cristo. He was the man who was carrying a gift to bring to Paul. Ele era um homem que estava a transportar uma dádiva para Paulo. All the commentators I have read said this was a financial gift. Todos os comentadores que eu li diziam que esta era uma oferta financeira. But I think it was more than that. Mas eu acho que era mais do que isso. Epaphroditus would bring himself fellowship for Paul. Epafrodito também trouxe a si mesmo para ter comunhão com o apóstolo Paulo. But in carrying this gift, it almost cost Epaphroditus his life. Mas no transporte desta dádiva, isto quase custou a vida dele. And so he almost died. Ele quase morreu. But he cared so much for Paul Mas ele tinha tanto cuidado pelo Paulo that he was willing to risk his life for Christ. que ele estava pronto a arriscar a sua vida por Cristo. One day, Christ will honor all the self-sacrifice that we have made. Haverá um dia em que Cristo vai honrar todo o sacrifício que nós fizemos por ele. The church today is to value people who sacrifice much for the gospel. A igreja de hoje devia de valorizar pessoas que sacrificam-se pelo Evangelho. And so Paul tells the Philippians that when Epaphroditus comes back, honor him. Então Paulo diz aos Filipenses, quando Epafrodito voltar, honram-no. For his labor for Christ. Por causa dos seus esforços que ele fez por Cristo. This is the kind of attitude that we are to have. Este é o tipo de atitude que devemos de It's ter. the attitude of Christ. É a atitude de Cristo. He sacrificed his life. Ele sacrificou a sua vida. Now, can people say that about you? Será que as pessoas podem dizer isto sobre ti? About me? Sobre mim? Are we sacrificing our lives for Christ? Estamos a sacrificar as nossas vidas por Cristo? We all have dreams. Nós todos temos sonhos. We all have dreams of what we want life to look like. Temos sonhos de como a vida devia de ser. And what we want in life. E o que nós queremos na vida. Before I was married, I had many dreams. Antes de eu me casar, eu tinha muitos sonhos. And when I got married, the dreams changed. E quando me casei, esses sonhos mudaram. Some of those dreams are no longer my dreams. Alguns desses sonhos já não são meus sonhos. Some of them are still my dreams, but they're on the altar. I'm never going to have them. E alguns dos sonhos continuam a ser meus sonhos, mas estão no altar. Eu nunca os vou atingir. They're sacrificed for a woman and a family. Eu os sacrifiquei por causa de uma mulher e de uma família. Now I live for my family. Agora eu vivo para a minha família. And those other dreams are not so important anymore. E esses outros sonhos já não são importantes. And it is the same with Christ. E é o mesmo com Cristo. We now live for Him. Nós agora vivemos por Ele. And all our other dreams are not important anymore. E todos os outros sonhos já não são importantes. We ought to be saying, His will
not mine be done. Devemos dizer a sua vontade e não a minha. For his glory, not mine. Para a sua glória e não para a minha glória. For his reputation, not mine. Para a sua reputação e não a minha. He gave his life for you, Ele deu a sua vida por ti. and we are to give our lives for him. E nós devemos dar as nossas vidas por Ele. So chapter 2 tells us about the humility of Christ. Então, capítulo 2 fala-nos da humildade de Cristo. This is the great example that we are to follow. E este é o grande exemplo que nós temos que seguir. And now it's time for lunch. E agora é tempo de almoço.